A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal de estudo bíblico. Hoje nós estaremos concluindo o livro de Josué, mas não vai parar por aí não, hein? Próximo trimestre nós vamos comentar sobre o livro de Jó, 13 lições, e também nós temos disponibilidade, também postaremos alguns vídeos relacionados com alguns personagens da Bíblia Sagrada. Se você quiser acompanhar, você pode fazer inscrição e estar recebendo em primeira mão esses comentários que nós fazemos da Palavra de Deus. Então hoje nós vamos comentar o capítulo 23 e o capítulo de número 24 do livro de Josué. São dois textos que trazem ali as palavras da despedida do grande líder que Deus levantou para que a terra ali prometida fosse conquistada e fosse feita a partilha ali com as tribos hebreias. Então, no capítulo 23, nós vamos ver Josué, ele exortando o povo a continuar vigilante e não fazer aliança ali com aqueles outras nações que estavam ali em volta. E no capítulo de número 24, nós vamos ver que ele faz um desafio para o povo, de renovar a sua aliança com o Senhor e permanecer fiel a Ele. Então o versículo de número 1 do capítulo de número 23 fala dessa maneira: E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já estava velho e entrando em dias. Então já havia passado muito tempo que eles haviam conquistado a terra. Cerca de 25 anos havia se passado ali da conquista. E nós vamos ver que a vitória já estava consolidada ali sobre a terra prometida. Porém, Josué, ele preocupava-se com o seu povo, preocupava-se com aquela geração, porque nós vamos ver que desde a saída do Egito, eles se mostraram que estáveis. Uma hora é alto, uma hora embaixo, e ele estava muito preocupado e sabia que pouco tempo de vida estava ali restando. E para que o povo pudesse continuar sendo alvo das bênçãos de Deus, o povo precisava ser fiel. E ele vai dar essas instruções. O versículo 2, ele chama todo Israel, os seus anciões, os líderes, os oficiais, para que ele pudesse ali dar essas instruções. Então, a grande preocupação de Josué para com o povo é o comodismo. Quando o povo se acomoda, meus irmãos, nós vamos ver que isso é muito perigoso. Aonde é dado lugar à carne, é aceito muitos convites relacionados com o mundanismo, e isso é um perigo. E no versículo de número 6, ele vai alertar o povo. Aquilo que Deus falou para ele, ele vai falar para o povo. Deus havia dado para ele, ou havia dito para ele, para que ele se esforçasse em cumprir toda a lei, cumprir toda a vontade do Senhor. E nós vamos ver, por ele ser fiel, ele alcançou essas vitórias. E ele traz aqui para o seu povo essas mesmas verdades. Versículo número 6. Esforçai-vos, pois, para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Então, ele orienta o povo para que o povo se esforçasse em guardar o quê? A palavra, guardar a lei, guardar e a cumprir.
Então a palavra, ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente, mas ela também precisa estar diante dos nossos passos para que possamos andar no caminho do Senhor. Então o progresso, ele está dizendo do povo hebreu aqui, dependia o quê? De regras. Dependia de estar dentro da palavra de Deus. Então Deus estabeleceu no livro da lei regras de conduta individual, regras de conduta em relação ao seu próximo, em relação à nação. Então a palavra, ela é o guia para o povo. E o povo devia se esforçar em cumprir toda a lei, porque fazendo isso, nós vamos ver que eles iriam sobressair sobre ainda aqueles bolsões de terra que ainda ficaram para ser conquistados. Versículo 10, ó. Um só homem dentre vós vai perseguir 1000. Então, se cumprir a palavra de Deus, nós vamos ver que eles iam ter ricas vitórias sobre ali os inimigos. Mas Josué faz uma advertência para eles, no versículo 7, ó. Não entreis em aliança com estas nações, não invocai os seus deuses, nem se inclineis a eles. Então nós vamos ver que Josué, ele diz que a aliança com essas nações pagãs seria o quê? Tropeço para a nação diante da sua peregrinação, da sua habitação ali na terra prometida. Então, a Bíblia já nos recomenda sobre isso, para que nós não venhamos nos conformar com as coisas do mundo, mas nós temos que estarmos renovando a nossa mente, o nosso entendimento com a vontade e a palavra do Senhor. Então, Josué traz esse conselho para o povo: não faça aliança com o mundo. João já orienta lá na sua carta: filhinhos, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse amor do mundo está falando nesse sistema corrompido, nesse sistema que é contrário aos valores bíblicos, aos valores da palavra de Deus. Então nós não podemos nos associar com o mundo, fazer aliança com o mundo. Ele fala: não submetei o que é a casamentos mistos. Então nós vamos ver que ele vai orientar o povo a respeito disso. No versículo 8, olha o que ele diz, ó: mas o Senhor vosso Deus, vocês achegareis a ele, como fizeste até o dia de hoje. Versículo 11: portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao vosso Deus. Então ele convida o povo para que o povo venha guardar a palavra de Deus, venha se apegar a ele. Versículo 8, né? Apegai-vos ao Senhor. Então, ter um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento de união com o Senhor, para que possa garantir vitória durante o tempo da nossa peregrinação. Então, ele exorta a respeito disso, que haja dedicação em amar ao Senhor. Então nós vamos ver que amor, meus irmãos, ele é uma escolha. Então amor é uma opção. Nós temos a opção de amar, ou a opção de aborrecer, odiar. Então amor, ele vai além das circunstâncias, é uma opção. Então ele está dizendo ao povo: vocês escolhem em amar ao Senhor, amem ao Senhor. Então coisa maravilhosa é quando nós amamos, nós nos dedicamos, nós nos aproximamos dele. Então o amor, ele leva ao que é um relacionamento íntimo, um relacionamento intenso, e isso faria com que eles deveriam ali alcançarem vitória. Versículo 16, olha o que diz: quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e se inclinar perante outros deuses, nós vamos ver que a ira do Senhor vai se acender sobre vós. Então, aqui ele está mostrando que a desobediência, ela vai trazer prejuízos amargos, prejuízos, né, para toda a nação. Então, o pecado, ele leva a um rompimento
da aliança com Deus. Deus é um Deus santo, e Deus falou para o povo: sede santo porque eu sou santo. Santidade é se aproximar com Deus, é desviar do mal, é proceder de uma maneira que Deus possa se agradar de nós. Então, nós temos que ter esse cuidado aqui de cumprir a vontade de Deus e não fazer aliança. Então, ele vai terminar o capítulo 23 com esses conselhos, com essa advertência do perigo da apostasia, o perigo de desviar dos caminhos do Senhor. Então, no capítulo 23, ele traz esses conselhos para o povo, que o povo deveria se apegar a Deus, amar a Deus com intensidade, não se associar com os povos pagãos ali, com os povos ímpios que havia em Canaã, mas que pudessem ali servir ao Senhor, cumprindo a sua palavra. E no versículo de número 24, ele vai trazer o quê? Uma perspectiva histórica. Ele vai começar desde Abraão e vai chegar até os seus dias, mostrando, meus irmãos, ali que Deus estabeleceu o quê? Um plano de salvação através de Abraão, que através dele viesse o quê? Um seu descendente que poderia abençoar todos os povos. Então Deus escolheu Abraão para fazer nele o quê? Uma grande nação, que através dessa nação pudesse testemunhar o quê? Do Deus vivo, os privilégios que é servir ao Deus vivo, levar o que é a vontade de Deus para os outros povos. Então Deus, quando chama Abraão, nós temos a chamada, Deus chama Abraão ali o quê? De um lar idólatra, de um lar ali onde as pessoas ali invocavam ídolos, invocavam várias divindades, mas Abraão aceitou esse desafio. Ele abandona tudo isso e sai para uma terra que Deus haveria de mostrar. Ele caminha nessa promessa, nessa peregrinação. Então ele vai contar essa história de Abraão, né? Que Deus que o chamou ali, mostrando que a sua fidelidade, o seu amor para com o povo. E nós vamos ver, meus irmãos, que sem a presença de Deus, o povo não ia continuar alcançando as suas bênçãos, as suas promessas. Então, o capítulo 24, ele começa trazendo a memória do passado para fortalecer a fé do povo, porque o passado mostra que Deus foi fiel em todas as suas promessas, em tudo aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. E ele leva o povo a essa verdade. Se nós formos fiéis a Deus, Deus irá nos guardar, nos proteger, nos dar vitória. Versículo de número 14. Ele lança o quê? Um desafio para o povo. Olha, diante disso tudo que eu tenho dito para vocês, versículo 14, temei ao Senhor, aprendam a ter o temor de Deus e servir com sinceridade e com verdade. Então, seja honesto nos seus relacionamentos com Deus, né? Anda o quê? De uma maneira justa, de uma maneira correta. E deitar fora o quê? Os deuses, né, estranhos que os vossos pais serviram lá no Egito e da além do rio. Então ele vai aqui orientar o povo e chama o povo a tomar um desafio. Versículo 15. Porém, se parecer mal servir ao Senhor, então vocês que sirvam outros deuses. Mas se for bom servir ao Senhor, se for algo prazeroso, então vocês continuem o que? Nesse caminho. Mas Deus deseja que o seu relacionamento com Ele seja um relacionamento de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Então Josué, ele fala para o povo o que a respeito dessa escolha. Ele vai dizer no versículo de número 15, ele vai chamar o povo a uma decisão e vai falar: olha, vocês escolhem, porém eu e minha casa. Lá no final do versículo 15,
nós escolhemos servir ao Senhor. Então a vida é feita de escolha, é feita de decisões. Então a melhor decisão que o homem pode fazer é servir a Deus, é andar nos seus caminhos, é praticar a sua vontade. E isso vai lhe trazer para ele benefícios eternos, porque há uma herança para ser alcançada, para ser recebida. Então Josué fala, olha, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então ele é um modelo, é um exemplo de que lá no Egito, Deus o libertou o quê? Da escravidão, assim como nós somos libertos da escravidão do pecado, e ele viveu uma vida de intensidade, de perseverança em servir ao Senhor, e nós vamos ver que Deus lhe deu um fim ali abençoado. Ele chega no final da sua carreira ali orientando o seu povo a responder de uma maneira positiva a esse chamado que Deus faz a todos nós para andarmos diante dele com sinceridade e com verdade. Então Josué, ele faz esse convite. O interessante que nós vamos encontrar é que o povo responde de uma maneira positiva ao convite que Deus faz ao povo, né? E o povo vai dizer, né, que eles iriam servir ao Senhor, seriam o quê? As suas testemunhas. E diante disso, Josué vai fazer o que? A sua despedida ali, deixando um legado de fé, deixando um exemplo de perseverança, de fidelidade a Deus, para que a sua nação pudesse ali alcançar todas as suas bênçãos. Que Deus vos abençoe. Se você gostou dessa introdução aqui, deixe a sua curtida e continue aí nos apoiando aí nessa divulgação da mensagem da Palavra de Deus, que possa também ser compartilhada com outras pessoas, para que também possa aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a tua vida, te dando graça e te dando paz. Amém?